Você já sentiu aquela dor no estômago só de pensar o seu parceiro conversando com uma pessoa? Você já sentiu uma vontade incontrolável de ver o celular dele para saber com quem ele anda falando, o que anda acontecendo? Você tem vontade e acredita que te traria uma paz você controlar melhor os passos dessa pessoa, de saber o que essa pessoa fala, com quem ela se relaciona, onde ela vai? Você acha que isso traria alguma paz para você? Então essa prisão que você vive, ela reflete no tarô na carta do diabo e fala do quanto às vezes a gente fica aprisionado em correntes que não tem a ver com o outro, que muitas vezes são sentimentos nossos que estão de uma forma muito profunda guardada na gente, dos primeiros registros do que significava essa palavra amor, do quanto isso era desesperador para você saber que você estava vulnerável em relação a alguém. Então, quero te ajudar junto às cartas para você entender como você pode fazer para trabalhar essas questões melhor dentro de você e que você não coloque em risco a sua relação, que você possa lidar com isso de uma forma mais equilibrada. Vou trazer também florais e um exercício que você pode fazer para te ajudar a entender melhor essas emoções e por que elas acontecem. Vou agora baixar a câmera, vou deixar você ver as cartas e tudo que sair aqui a gente vai conversando para você entender como o tarô pode te ajudar a trazer um caminho nessa emoção que te drena tanta energia, tá bom? Meu nome é Adriana, prazer em tê-los aqui. Esse canal se chama Tarô e Psique e aqui a gente vai falar de uma forma, abordando esse tema de uma forma mais terapêutica, trazendo as cartas para nos ajudar a entender esses padrões que muitas vezes se repetem e a gente não sabe por quê. Então, quando a gente pensa nessas correntes que mantêm a pessoa querendo controlar o outro, achando que pode invadir o espaço do outro, tudo isso a gente precisa se perguntar o que isso fala sobre mim, sobre a minha insegurança. E aí, depois de a gente se sentir acorrentado, a carta da lua fala muito sobre essas emoções, que é, na verdade, a raiz da nossa insegurança. Ela fala das nossas ilusões, dos nossos medos, tudo aquilo que está no nosso consciente, de às vezes a gente distorcer a realidade. Então, quando a gente está inseguro, essa lua entra em ação e a gente não vê mais as coisas como elas são, mas sim a forma que a gente teme que elas sejam. E aí a gente começa a criar monstros na nossa cabeça. Então, aqui é para a gente entender que o ciúme, na verdade, é uma projeção. A lua, ela esconde os nossos traumas passados, rejeições da infância, traições antigas. E aí a gente acaba jogando no parceiro esse medo. E aqui a ideia é que essas cartas, esses insights, tudo que a gente trouxer aqui no consciente, aquilo que você teme que te afogue, que te sobrecarregue de uma forma tão pesada que você não consegue ver. E aí, a carta da força vem falando que eu preciso ter autodisciplina e controle. Eu preciso curar os meus medos, dominar esses próprios instintos que me fazem mal, trazendo à tona o meu amor próprio. Então aqui mostra uma mulher que doma o leão e ela se incorpora nele não pela violência, mas pela firmeza de ela aceitar essa sombra. Então, como eu posso ter uma ideia do que eu posso aprender para me comprometer comigo, de não sabotar minha relação, esse impulso de briga, esse impulso de controlar o outro. E aí essa carta vem nos ensinar que eu preciso acolher a minha insegurança, respirar, digerir esse sentimento para domar isso tudo que eu tenho sentido, antes de despejar isso no outro. Como se em cada sentimento desse que viesse à tona, eu despejasse no outro uma acusação, um julgamento. E aí aqui eu começo a entender que eu preciso resgatar a minha confiança. Eu preciso entender que essa sombra não é do outro, ela é minha. Ela já vinha antes mesmo dessa relação. E na verdade, a situação, a emoção trouxe o gatilho. Então eu queria pedir uma carta para clarificar essa carta do diabo que fala dessas nossas forças de controlar tudo. E aí vem a carta como clarificação dessa carta do diabo. Essa carta, As de Paus, clarificar o diabo, ela me traz uma ideia de que eu preciso ter pensamentos, condutas na minha vida para começar uma nova temporada, de trazer um frescor para essa relação, que
vai ser uma tomada de ação minha em relação ao outro. Se o diabo representa para mim essa prisão, esse ciúme, essa faísca que qualquer coisa dá briga, essa carta vem me trazendo a energia pura desse fogo aqui. Tá vendo que tá como se fosse no centro de tudo. E aqui fala de novos começos. Eu perceber que eu posso trazer um novo começo para essa relação, tentando entender essa paixão avassaladora e ter uma iniciativa que o ciúme que eu tenho, ele é algo reativo, é algo impulsivo que acontece quando o outro tem alguma ação que faz com que esse ciúme parece que venha à tona. Então basta um pequeno estímulo, por exemplo, a pessoa curte a foto de alguém numa rede social e aí essa faísca, ela incendeia tudo isso. Então, quando eu sinto uma urgência incontrolável de agir, de brigar, de cobrar, de confrontar o parceiro, esse impulso vai me pedir que antes de agir, antes de eu ser tomada pela ansiedade, que eu possa pensar. É isso que eu quero levar para minha relação? É isso que eu quero que aconteça? Que vire esse incêndio destrutivo que vai colocar essa relação abaixo? Então aqui é para você entender que a sua energia vital, a sua criatividade e o seu tempo que às vezes você alimenta algumas inseguranças e paranoias da própria cabeça, que você possa usar para criar uma força de iniciativa, para controlar esse impulso e deixar de investigar e não fazer, né, não ficar aqui stalkeando o outro, como se você estivesse criando na sua própria mente essa faísca da insegurança. Então aqui eu vou entender que essa energia que opera como uma prisão, esse ar de pau está vindo aqui como se fosse o pavio curto desse ciúme, falando dessa faísca, desse impulso incontrolável que eu tenho, pensando em várias coisas que talvez nem aconteçam. E aí essa carta, ela vem trazer energia para você pensar, gastar essa energia com você para você pensar antes de agir. Antes de você mandar uma mensagem, antes de você fuçar o celular do outro, antes de você iniciar uma briga, aqui esse as de paus mostra que a sua insegurança está roubando a sua energia vital. Ela está fazendo com que você use essa força não para construir algo bom na sua vida, mas para policiar a vida do outro. E aí esse fogo que deveria aquecer a relação, ela está queimando tudo ao redor. Então quando você clarifica a carta do diabo com essa carta, você entende que eu preciso tomar essa energia e trazer ela para as minhas próprias áreas da vida, para aquilo que eu quero criar, para aquilo que eu não quero ficar somente focando no outro. Então esse AIS traz um potencial de uma paixão pelos meus próprios projetos pessoais. Então, em vez de usar essa energia para controlar o outro, você vai usar para focar em si mesmo. Vamos pedir a clarificação aqui agora para a carta da Lua. Veio a carta 6 de copas. Se a lua representa a névoa, aquilo que eu não consigo entender, como se estivesse me trazendo mais fantasia ainda para minha paranoia, eu começo a entender que para encerrar esse ciclo, essa combinação com a carta 6 de copas, que vai falar de nostalgia, que vai falar das lembranças que eu tenho da infância, do meu passado, das memórias afetivas que eu trago, ela clarifica que as ilusões que a carta da lua traz, nesse contexto de ciúme, revela algo profundo sobre você. Por exemplo, quando você imagina os seus fantasmas dessa relação atual, essa carta vem mostrar que tudo isso, na verdade, são memórias da infância ou de relações passadas. E essas relações não foram curadas. Aqui há um medo enorme, aqui a pessoa na fase de criança e aqui ela já adulta. Então ela tinha medo, por isso que a carta da lua fala dessa ilusão de ser rejeitado, de ser trocado. E aí tudo isso nasceu lá atrás, na infância, quando você talvez tenha tido a atenção dos seus pais que você gostaria, ou talvez tenha passado por uma separação deles, ou às vezes numa relação anterior você foi traído de forma muito dolorosa. Então aqui você está projetando no presente uma dor que pertence ao passado, que não é de agora. Então essa carta da lua,
ela fala de tudo que eu estou projetando de dor no outro, mas essa dor pertence ao passado. Então a ilusão que acontece hoje é porque a gente olha para o parceiro enxergando a rejeição e o vazio do passado. Então aqui é como se eu precisasse encerrar essa história dessa dor que aconteceu antes, que não tem a ver com a situação de agora, de acolher essa história, mas de entender que esse presente é um cenário diferente. Então a ilusão que eu tenho hoje não corresponde de fato a essa relação. São dores do meu passado. E aí eu preciso realmente pedir ajuda, preciso procurar um terapeuta para poder conversar sobre essas dores e não só não trazê-la para o presente, mas cuidar delas, para que elas não voltem depois como um gatilho. Então, existe aqui esse pedido para você internalizar de toda essa projeção que você faz agora, que não é de agora, que é algo do passado, que talvez você não conseguiu curar porque você era criança. Você não tinha ferramentas emocionais para isso, mas agora você tem, não só ferramentas emocionais, mas consciência. E aí você pode levar isso para o terapeuta pedindo ajuda dele nesse sentido. Vamos ver agora que carta sai para te ajudar nesse momento a entender um pouco dessa dinâmica que possa clarificar a carta da força. Saiu a carta Rainha de Espadas. Aqui fala sobre essa pessoa entender a verdade dela. Essa pessoa é uma pessoa que não tem problema com a verdade. Inclusive, ela consegue enxergar as bandeiras que já aconteceram na vida dela. Não como algo que ela não deve, mas ela saber que quando ela identifica essas bandeiras, ela pode entender não só a conduta do outro, que ela já viu aquele cenário antes, mas também a própria conduta. É como se fosse o desfecho perfeito, né? Para que você entenda que eu preciso me permitir transbordar essa emoção que antes ia direcionada para o outro, só que agora esse medo, ele dá lugar à razão, à soberania, ao limite saudável de entender os limites do outro. Então, se a força representa o processo de se domar, de controlar os seus impulsos, ciúme, raiva, a rainha de espadas é a sua mente. Ela vai ensinar como você fazer isso na prática, como você cortar as ilusões com essa espada da verdade. Ela está com a espada aqui. O que ela pode fazer para entender esse momento? Então, a rainha de espadas fala de uma pessoa que ela é estrategista, que ela é madura, que ela é analítica. Então, aqui, independe das dores que essa mulher passou, ela escolheu a sabedoria, ela escolheu enxergar a verdade. Aqui, ela não age por impulso. Assim como age Paus, não se deixa guiar por fantasmas. A lua tem essa fantasia, mas essa rainha olha para os fatos. Então ela não fica elaborando, ela olha assim, o que de fato acontece? O que de fato é meu medo? E o que de fato é aquilo que essa pessoa me mostra todos os dias? Então ela vai te ajudar a entender que diante de uma crise de ciúme, você vai usar a sua inteligência e a lógica. Em vez de explodir com o outro e de comprometer essa relação, você deve se perguntar, será que existem fatos reais que sustentam esse meu ciúme, essa minha paranoia, essa insegurança? Ou isso apenas da minha cabeça? Será que essa insegurança de fato fala mais alto do que tudo que eu estou enxergando aqui? Então preciso entender que domando esse leão, em vez de acusar o parceiro, aqui eu domo os meus impulsos com suavidade. Então a rainha de espadas faz isso através da verdade, dessa palavra. Se questiona aqui para você ver o que está sendo feito. Então aqui não tem alguém gritando, chantageando, fazendo joguinhos. Aqui tem uma pessoa madura que senta e conversa e coloca tudo que ela tem em segurança. Então aqui ela não acusa o parceiro. Ela expressa o seu medo, a sua vulnerabilidade com firmeza, tá vendo? Ela senta aqui com firmeza. Inclusive o coração, ela deixa o coração aqui aprisionado, porque agora é o momento da lógica. Então é como se você pudesse agora domar esse ego com a sua lógica, entendendo que é normal você se sentir vulnerável, você ter medo. Só que essa insegurança é algo do seu passado. Então você vai perguntar para o outro, você gostaria de conversar um pouco para a gente tentar estabelecer acordos saudáveis aqui? Mas esse é só um exemplo de como você pode conduzir as coisas sem julgar o outro, sem trazer para a relação o peso, mas você vai entender sobre a importância de manter a sua dignidade. Quanto maior cura você dá para a insegurança que vem aqui do diabo,
por meio dessa rainha, é como se você aqui soubesse quem é, você se basta. Então você entende que a sua vida não pode girar em torno de outra pessoa, ou pelo medo daquilo de ser traído, de ser enganado, de ser abandonado. O amor próprio dessa pessoa aqui, ele gira em torno da própria vida. Eu amo sim meu parceiro, mas se ele me trair, ele vai me perder também. Eu sou uma pessoa de valor, eu sei aquilo que eu entrego. Então, com essa espada da verdade, você corta essa dependência emocional que você está levando para a sua relação, que está trazendo um peso. Então, aqui é importante você entender que a combinação de todas essas cartas para essa leitura de medo, de insegurança, de ciúme, ela faz com que você ative essa força dentro de você, você domando esse leão, que é a sua insegurança, os seus medos, porque agora você sabe do seu valor, você sabe o que você entrega. Então, essa rainha que segura essa espada, em uma das mãos, ela representa essa clareza mental, ela representa a verdade, ela representa que agora eu tenho discernimento, que esse medo, essa insegurança não é dessa pessoa, não é dessa relação atual, é minha do passado. E aí você agora, nesse estado maduro, nesse estado soberano de si, aqui, com essa energia, você diz, chega. Aqui você dá uma finalização para essa emoção sua. Eu não quero mais agir assim. Eu não quero mais ter impulso por conta da dor. Eu vou começar a agir pela razão. E aí quando o ciúme bater, você respira. Usa essa força aqui para se equilibrar, para convocar, né, os fatos da situação e você analisar, poxa, eu sou uma pessoa de valor. Por que tudo eu acho que a pessoa vai me trair? Eu tenho meu valor. E se essa pessoa fizer isso, não é essa pessoa que eu escolhi para estar comigo. Então essa paranoia, todo esse meu medo que acontece aqui, é um pedido para você resgatar o seu amor próprio, a sua dignidade. Para te lembrar que você é muito inteligente, você é forte demais e estruturada para viver implorando por atenção ou vigiando os passos de uma pessoa. Então aqui, em vez de usar suas palavras para você atacar, para você julgar e destruir a sua relação, você usar a sua própria voz para colocar limites saudáveis, expressar o que sente para essa pessoa com maturidade. É saber dizer aquilo que de fato aconteceu e como você gostaria que acontecesse para vocês chegarem no meio do caminho, para vocês se compreenderem. E aí você não só vai estar colocando limites saudáveis, mas vai conseguir se expressar com essa maturidade. E aí o ciúme, ele começa a enfraquecer quando você descobre que existe uma escolha do outro de poder ir embora. Só que ainda assim, aqui eu me acolho, aqui eu me escolho. Então se o outro for embora, eu vou escolher a mim, porque eu sou meu maior tesouro. Então quando eu começo a entender tudo isso, a minha energia reverbera nessa ideia do meu valor, daquilo que eu entrego, eu sei que eu não tenho nenhum controle sobre o outro. As minhas fantasias podem continuar a vir, mas agora eu entendo que eu processo essa emoção antes. Eu não coloco para o outro de uma forma impulsiva. Eu respiro, conduzo, transformo tudo isso que seria impulso em uma briga numa conversa madura para poder trazer para o outro as inseguranças que eu trago no coração. E aí todo esse fogo que eu usava para entrar nessa energia do diabo e ofender, magoar, brigar, controlar, eu começo a usar de impulso para minhas próprias coisas, para controlar minha energia, para os meus projetos. E aí a minha vida, ela não está mais em torno do que o outro quer, do que o outro faz. Aqui o outro é apenas o outro, mas agora eu tenho controle sobre a minha luz e minha sombra. Aqui eu não deixo mais nada me atingir nesse nível de me tirar do sério, porque agora sou eu que controlo as minhas emoções. Então esse é um passo de cada vez que você vai sair de uma energia dessa, cheia de crenças, de medos, inclusive ele está manipulando uma pessoa aqui, está com cordas manipulando essa pessoa que está de cabeça baixa, para estar na energia de alguém que não se deixa envenenar. Essa pessoa sabe o que quer, ela sabe quem ela sabe o que ela entrega numa relação. Então não adianta o outro vir com situações que eu já sei conversar sobre isso. Então essa foi uma energia para você entender como as cartas podem nos ajudar a compreender um pouco das nossas emoções, um pouco porque a gente age de determinada forma por conta desses arquétipos. E aí agora
Eu vou trazer para vocês um exercício que vocês podem fazer para entender um pouco como isso acontece e depois eu vou tirar 2 florais de indicação aqui para você ter força e conduzir esse momento sem destruir a relação que você tá. Então, para você entender um pouco como isso acontece, eu trouxe aqui a sugestão de um exercício prático que você pode fazer, como se você fosse trazer o filtro para essa rainha de espadas. Então aqui você pode fazer isso por escrito, pode ser num bloco de notas do próprio celular, pode ser um papel se você preferir. Então antes de enviar para a pessoa qualquer mensagem ou iniciar uma briga, o ato de você escrever aquilo que está no seu peito é como se fizesse o cérebro jogar todo esse sentimento para a razão, porque você precisa colocar ele no papel, você precisa escrever. Então, quando o ciúme se acende nessa faísca aqui, você deve parar e responder 3 perguntas fundamentais aqui. A pergunta do primeiro passo: você entendeu o que de fato aconteceu e o que é ficção? Então, a pergunta que você tem que fazer é: será que eu tenho provas reais e concretas daquilo que eu estou pensando? Será que eu estou interpretando e criando uma história na minha cabeça? Aqui o objetivo é você separar o que de fato aconteceu das ilusões. Então, por exemplo, o outro se atrasa 20 minutos. Paranoia da lua. Será que ele se atrasou porque está me traindo? E aí você é forçado a olhar aqui para os fatos de forma fria, sem deixar se enganar por essa ilusão. O passo 2 que você pode fazer é acolher essa criança interior, como se você curasse esse 6 de copas. E aí você se pergunta, pode ser escrevendo: o tamanho dessa reação que eu tenho é proporcional ao que de fato aconteceu aqui? Ou será que isso está, de alguma forma, interligado à minha ferida da infância, aquela ferida antiga? Então, o objetivo de você se responder essa pergunta é você poder perceber que a raiva ou esse desespero que você tem, às vezes por conta de um atraso de 20 minutos, na verdade é o medo do abandono que você carrega desde a infância ou de alguma relação passada. Então isso traz para você uma responsabilidade do sentimento para si e não colocado aqui na relação de uma forma impulsiva. O terceiro exercício que você pode fazer nessa escrita é dominando essa força, né? Se você se pergunta: e se eu atacar o meu parceiro com esse ciúme agora? Eu vou resolver essa situação? Vou resolver esses medos, né? Ou vou apenas afastar essa pessoa de mim? Aqui o objetivo é você, entendendo o seu comportamento ciumento, né, que afasta você justamente daquela pessoa que você mais ama, faz com que você perceba que essa cobrança, ela diminui o seu valor. A sua dignidade fica aqui reduzida a uma pergunta de: eu quero ver o seu celular. E aí a pessoa começa a te ver sem admiração. Poxa, você não confia em mim. Imagina se a pessoa estiver falando a verdade. Isso é muito duro, né? Quando você está tendo uma relação sincera, nem todo mundo aguenta. Então você ainda coloca em risco essa sua relação. Então aqui é para você entender que essa forma impulsiva de falar, que você pode se acalmar, escrever para você e ver como aquilo funciona antes de despertar uma briga, por exemplo, né? Então não caia mais nessa armadilha do diabo, tentando entender que o ciúme, na verdade, é um impulso e ele dura poucos minutos, só que parece que é muito tempo. Então, se você controlar esses minutos iniciais, é como se você pudesse salvar a relação. Então, da próxima vez que o ciúme vier no seu peito, te apertar e te der aquela vontade incontrolável de você brigar ou stalkear a pessoa, você vai pegar o seu celular, vai abrir um bloco de notas e vai responder essas 3 perguntas que eu fiz para você antes de falar qualquer coisa com seu parceiro. E aí você vai ter a primeira pergunta: eu tenho fatos reais ou estou criando aqui, né, histórias da minha cabeça? Será que isso de fato aconteceu ou tem a ver com os meus achismos? A segunda pergunta: será que o medo que eu tenho em relação a esse meu parceiro atual é dessa pessoa, desse momento, ou é de um fantasma do meu passado? Então aqui é colocar a dor onde ela pertence, se é presente ou se é na história passada. Porque o que você está fazendo é trazer uma ilusão, uma fantasia de coisas que não acontecem. E a terceira coisa é quando você responder que você vai se aproximar do seu parceiro
e ele pode perder a admiração por você, dependendo das coisas que você começa a falar para ele. Você olhando para essas respostas, quando você acabar de escrever, você vai perceber que essa névoa de confusão, de ilusão, ela vai diminuir. Então você vai tirar um pouco o controle dessa paranoia e devolver esse controle para sua razão. Dessa forma, essa rainha de espadas aqui, você vai entender que agora você consegue digerir também a sua dor. Você consegue acolher essa insegurança. Então você vai até o outro se houver algo real, em vez de escrever por qualquer coisa, e você manter essa maturidade aqui para se preservar, para preservar essa dignidade. Então você precisa compreender que essa relação que às vezes você está atacando por conta dos seus medos, ela pode estar por um fio. E como você vai fazer para cuidar disso? Não pesando tudo isso, não levando para o outro inseguranças que estão somente na sua cabeça. Isso vai te ajudar a ter uma sensação de que eu estou digerindo antes de colocar isso para fora da forma de um impulso, tá bom? Então, eu trouxe 3 florais aqui que vão ajudar como complemento desse entendimento, que podem te ajudar agora a você ajustar essas emoções aqui, né? Essas camadas que vibram no seu emocional e que você não dá conta, com esses florais. Então aqui eu separei. O primeiro floral que eu trouxe é esse Larte. Ele vai falar sobre autoconfiança, vai me ajudar nessa insegurança que eu trago, nesse complexo às vezes de inferioridade. Então muitas vezes a raiz do ciúme não é o que o outro faz, mas como eu me sinto pequeno, inferior ao outro. Então esse floral é indicado para quem tem falta de confiança, para quem tem medo de falhar, para quem tem sentimento de incapacidade, que se acha menos que o outro. Então, esse floral ele vai te ajudar muito aqui nesse momento para você trabalhar essas emoções. Olha aqui. O segundo que eu trouxe é esse Holly. Ele fala um pouco das emoções, como se eu fosse trazer o entendimento para esse ciúme, como se eu fosse equilibrar essas emoções intensas que eu sinto, que me leva para esse estado emocional intenso, destrutivo, como esse ciúme exagerado, inveja, desconfiança, suspeita. Então esse floral, ele atua diretamente na energia do que a gente falou do diabo, né? Ele vai te ajudar a abrir o coração, transformando essa energia de posse, que é desconfiança, em compaixão. Eu entendendo que o amor, ele é generoso, ele precisa me trazer uma segurança interna. Então aqui faz com que você entenda que amor não é controle. E isso vai te ajudar muito nesse momento. E o Chicory, que fala sobre dependência emocional, sobre essa necessidade que eu tenho de controle. Então aqui é indicado para as pessoas que expressam seu amor de uma forma possessiva, que querem controlar os passos do parceiro, que sentem uma grande necessidade de atenção. Então aqui há um medo profundo de ser rejeitado. E esse floral vai te ajudar. Ele vai te ajudar a entender que amar essa pessoa sem cobrar, sem trazer esse peso para a relação, que vai trazer cura para você da sua dependência emocional, que vai te ensinar a ver que o verdadeiro amor, ele liberta em vez de sufocar. Então esses 3 florais aqui vão te ajudar nesse processo de cura, de entendimento do porquê dos ciúmes, porquê dessa tentativa de controle que às vezes não é de aqui, é de um momento passado. E a terapia que você buscar, a leitura das cartas comigo, se você estiver querendo trabalhar esse aspecto, a ajuda dos florais aqui como uma terapia auxiliar ao que você já faz. Então, tudo isso vai te ajudar a entender, junto com o exercício de você escrever aquelas 3 perguntas, vai te ajudar muito a você compreender o que você tem passado nesse momento com toda essa energia aqui. Então, eu queria agora encerrar com você todo esse papo que nós tivemos aqui sobre medo, insegurança, ciúme. Queria que você respirasse fundo nesse momento, prestando atenção em uma coisa muito importante que eu vou te dizer agora. Ter ciúme ou se sentir inseguro não faz de você uma pessoa ruim, não faz de você uma pessoa louca ou fraca, de jeito nenhum. Faz de você alguém humano, que carrega feridas como todas as pessoas, só que algumas feridas ainda doem. E aí você, em vez de ver essa relação que você tem agora, você fica preso ao passado
E isso te machuca. Então aqui é importante você olhar para tudo que o tarot trouxe e que te mostrou aqui, que você tem a força necessária para domar esses medos profundos. Para você entender que o amor da sua vida não é a pessoa que está do outro lado, é você. É você que merece holofote, energia. Então, quando você se apropria da sua história e começa a cuidar dessa ferida, dessa criança que você traz, assumindo o seu trono, né? Você é a rainha da sua própria vida. É aquela rainha de espadas. Esse medo, essa desconfiança começa a desaparecer. E por que isso acontece? Porque você precisava entender que, na verdade, quem está com você tem uma sorte imensa de caminhar ao seu lado e você deve honrar essa presença. Então, se o outro escolhe não te valorizar, a perda não é sua, a perda é do outro que perde você, uma pessoa de grande valor. Então, entenda isso de você, traz esse alto valor, essa consciência desse valor, porque você já é uma pessoa que é valorosa, mas agora você vai saber disso, sabendo que você é o seu maior porto seguro. Então, eu preciso que você confie no seu valor, confie na sua jornada, que você dome esse leão interno com suavidade, de quem sabe exatamente quem é, e não precisa mais ficar em situações de dependência emocional, tentando provar nada para o outro. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe clareza para sua mente, deixa um like, comenta, compartilha com quem você sabe que está passando a mesma coisa para esse canal crescer. Aqui é importante a gente continuar essa jornada de autoconhecimento. Então, me conta aqui nos comentários qual dessas cartas falou um pouco mais com você hoje, o que te chamou mais atenção. Eu vou amar ler a sua história. Deixo vocês aqui com um beijo grande, queridos. Fique em paz e confie em você sempre. Até o próximo vídeo.